Record. Então, tava falando da bexiga natatória dos peixes, né? Quem tem peixinho de aquário entende muito bem o que eu estou falando. Essa bexiga natatória, ela ajuda na locomoção do peixe dentro da água. Então, ele, sem mexer a batatana, ele consegue, barbatana, né? Nadadeira, ele consegue ir para cima, ir para baixo, ir para o lado, porque ela vai diminuindo e enchendo de ar, né? Isso ajuda na locomoção dele. Mas essa bexiga natatória, em uma linhagem de peixes, que são os sarcopterídeos e os dipnoicos, né, que são chamados peixes pulmonados, deu origem, posteriormente, em um determinado tempo, uma determinada época do período geológico na evolução, deu origem aos tetrápodes, a todos os animais com quatro patas. Dani, o que você está falando? Né? O que você está dizendo? Que nós somos peixes? Bom, se peixes existem, por isso que peixes, essa nomenclatura, essa denominação, peixes, biologicamente não existe, tá? Então, não existe a gente falar peixe na biologia. Para a biologia, peixe não existe. Porque se peixe existisse, nós seríamos uma linhagem de peixes. Uma linhagem de peixe que se adaptou à vida terrestre. Tá? Mas isso a gente vai falar lá nas nossas aulas de animais. Né? Guardem aí o spoiler para as aulas posteriores de animais. Tá? O que tem que ficar na nossa mente é que essa bexiga natatória primitiva se transformou em um pulmão, tá? Adaptado a absorver, a captar oxigênio e expirar gás carbônico, que é um subproduto da respiração celular. Showzaço. Então, nosso sistema respiratório é formado pela cavidade nasal, né, que é onde tem entrada e saída de ar. A gente tem aqui as conchas nasais, né, por onde esse ar ele é aquecido e ele é umidificado. Isso é importante, tá, para ali na respiração, para a hematose. Esse ar precisa estar limpo, umidificado e aquecido. Por isso que a gente tem vimbriças, né, que são esses peluzinhos no nariz, né? Isso tudo é para evitar em algumas células caliciformes, né, que produzem muco e cílios, que vão ajudar a limpar esse ar de partículas e de bactérias. Né? Então ele entra umidificado e quente, vai entrar pela faringe, na laringe, e aí a gente tem um resfriado. Né? O resfriado é diferente da gripe. A gripe é uma infecção viral, tá? Infecção viral. O resfriado não é uma infecção viral. O que é um resfriado? É a entrada de um ar frio, tá? Por isso o nome, ó, resfriado, tá? Entrada de um ar frio vai acabar resfriando e ressecando as nossas vias aéreas e deixando a gente com aquelas consequências, tá? Então, a diferença aí da gripe e do resfriado. O ar, ele passa da laringe, da faringe para a laringe, né? E aí a gente tem a epiglote, lembra que eu falei para vocês na nossa aula de sistema digestório, né? Que ela fecha quando a gente está deglutindo, ó, a gente come uma comida, a epiglote fecha a laringe para não ter entrada de alimento na traqueia. E ela abre quando eu estou respirando ou falando, para ter entrada de ar ou saída de ar pela traqueia. Tá? Na laringe, eu tenho as cordas vocais, o que está me permitindo comunicar-me com vocês. Então, eu estou falando através das minhas cordas vocais, cada uma tem uma corda vocal diferente, seu timbre vocal diferente. Né? Homens, por ter mais testosterona, têm uma corda vocal mais espessa e um timbre mais grave do que mulheres, que têm uma corda vocal mais fina pela ausência de testosterona, né? E dá esse timbre mais
mais agudo na voz, né? E eu tenho aqui embaixo a minha traqueia, né? Que é um canozinho por onde eu tenho a entrada de ar, tá? Eu tenho os brônquios que vão levar o ar para o brônquio direito e o brônquio esquerdo, tá? Lembrando, curiosidade, o brônquio esquerdo, eu falei menor uma vez, aí um professor meu me corrigiu. Daniel, eu não posso falar que ele é menor, ele tem um lobo a menos, né? Então, o pulmão esquerdo tem um lobo a menos do que o pulmão direito. Por que isso? Alguém sabe? Alguém tem alguma dica aí? Por que que o pulmão esquerdo tem um lobo a menos do que o pulmão direito? Na imagem já dá para ter uma noção disso. Tá. Tem a tarde que você falou? Tem algo a ver com o coração? Tem algo a ver com o coração, tá? Então, o coração, Ah, ó, ele ocupa esse espaço esquerdo. É errado também a gente falar que o coração fica ao lado esquerdo do corpo. Aquela música do Milton Nascimento tá errada, não fica do lado esquerdo, não, tá? Na verdade, o coração fica no centro aqui, ó, onde a gente tem o externo. O coração fica aqui. Só que o ápice dele é virado pelo lado esquerdo. Por isso, quando a gente toca, a gente está sentindo o ápice dele bater, que é o ventrículo esquerdo, né? Que bomba sangue para a artéria aorta. Tá? Então, a gente está sentindo o ápice dele bater, o ventrículo esquerdo bater, e a gente pensa que ele está do lado esquerdo. Mas não. Ele está centrado aqui, no mediastino, e o ápice voltado para o lado esquerdo. É raro, mas há pessoas que o ápice está voltado para o lado direito. Então, sim, o coração dela bate do lado direito. Tá? Bate do lado direito. Então, o pulmão esquerdo tem um lobo a menos do que o pulmão direito, porque divide espaço com o coração. Tá? Divide espaço com o coração. E essa parte anatômica é muito interessante, né? Que é igual aos nossos rins. O nosso rim esquerdo fica um pouco acima do rim direito. Por quê? Porque no lado direito eu tenho o meu fígado. Pelo fígado ocupar o espaço direito, dividir espaço com o rim, esse rim ele fica um pouco abaixo. Então fica o rim esquerdo aqui e o rim direito aqui. Tá? Mesma coisa, a bexiga das mulheres é um pouquinho mais contraída do que a dos homens. Vocês sabem por quê também? Tem a ver com o quê? Alguém tem alguma dica? Por que que a bexiga das mulheres é um pouco mais contraída, né? O volume menor do que a dos homens? Tem a ver com alguma coisa que o homem não tem, né? Útero, né? Por causa do útero. Tá? Então, o útero divide espaço ali com a bexiga e torna a bexiga da mulher menor, né? De repente, por isso que mulher gosta muito de ir no banheiro, né? Principalmente acompanhada. Tô brincando. Mas assim, quando as mulheres estão grávidas, principalmente quando estão grávidas, pô, vão no banheiro toda hora, né? Por isso que mulher grávida vai no banheiro toda hora. Tem algumas que até urinam nas calças, né, coitado? Porque além do útero, tem ali um bebê dentro. Então o útero fica. O útero, perdão, a bexiga fica muito contraída, não tem a capacidade de reservar muito a urina, e aí ela tem que ir no banheiro toda hora. Tá? Mas vamos continuar aqui no pulmão, senão a gente vai entrar em outro assunto. Então, ó, brônquio, bronquíolo, são ramificações dos brônquios, levam o ar até os pulmões, até os alvéolos pulmonares, que são ramificações ainda menores dos bronquíolos, tá? É aqui nos alvéolos pulmonares que eu tenho a hematose, que é a minha troca gasosa, que é a entrada de oxigênio e saída de gás carbônico do sangue, tá? Então, tem na inspiração entrada de oxigênio no sangue, tá? E saída de gás carbônico que eu vou expirar. Showzaço. Eu tenho aqui, falei com vocês, que a nossa respiração, que a costelinha do Outback,
tem a ver com a nossa respiração, né? O que isso tem a ver, Daniel? A costelinha do Outback nada mais é do que um músculo respiratório, tá? Como o principal, que é o diafragma. Sabe esse músculozinho aqui, ó, que está aqui embaixo do pulmão? Ele se chama diafragma. É o principal músculo respiratório. O que ele faz? Quando ele, na contração e no relaxamento, ele vai aumentando a caixa torácica, né? E aí ele vai aumentando e diminuindo a minha capacidade de respirar, de respiração, né? Aumentando e diminuindo a caixa torácica. Então, quando ele abaixa, quando o meu diafragma abaixa, ele aumenta a minha caixa torácica e aumenta o volume de oxigênio nos meus pulmões, né? Por isso que quando eu inspiro, faça isso em casa, ó, para a gente fazer junto e a gente ter essa noção juntos. Olha só, ó, vamos inspirar, ó. Segura. O que aconteceu? Ó? O que aconteceu com o nosso abdômen? Aqui, o nosso abdômen ficou mais inchado. Né? Por que isso? Entrou ar dentro do nosso abdômen? Não. O ar está aqui, ó. Está aqui no pulmão. Por que a nossa barriga inchou? Porque o diafragma baixou. Né? O diafragma baixando, ele contrai ali os órgãos abdominais e eles vão para frente. E a nossa barriga também vai para frente. Eu aumento a caixa torácica, aumento o volume de oxigênio nos pulmões. Quando eu expiro, ó, o diafragma volta ao normal, diminuo a minha caixa torácica, diminuo o volume dos pulmões e eu expiro o gás carbônico. Beleza? O diafragma é importante porque ele ajuda nesse aumento e nesse aumento e nessa diminuição do volume da caixa torácica. Mas não só o diafragma. A gente também tem os músculos intercostais, que nada mais são do que a costelinha que a gente come. Costelinha de porco, costelinha suína, né? Costelinha bovina, que, poxa, eu adoro, tá? Que é um músculo intercostal que também ajuda nesse aumento e na diminuição da caixa torácica, ajudando assim a nossa respiração. Por isso, quando a gente está cansado, esses músculos intercostais são importantes, ó, porque eles ajudam nesse aumento e nessa diminuição da caixa torácica. Showzaço? Alguma dúvida até aqui? Alguém tem alguma coisa para complementar? Posso continuar? Então, a gente já viu todas essas partes do sistema respiratório, né? Então, ele é importante na regulação da temperatura corporal, percepção de impurezas, né? A gente está falando das fossas nasais aqui agora. Na filtração, que eu já falei para vocês, né? Filtração de partículas, para não entrar partículas dentro dos nossos pulmões, regulação da temperatura, percepção de impurezas, né? E lá na laringe, eu tenho as cordas vocais, tá? Traqueia, formada por esses anéis cartilaginosos que a gente pode sentir aqui, né? Eu tenho os brônquios e os bronquíolos, onde eu tenho a passagem de ar, e eu tenho as células caliciformes, que formam o cílio muco, que formam o nosso famoso catarríneo e a nossa famosa melequinha, beleza? Nada mais do que são mucos, né, que são produzidos pelas células caliciformes para evitar que impurezas entrem dentro dos nossos mucos, dentro dos nossos pulmões. Show de bola? Que horas são, meus amores? Alguém pode me falar a hora que o meu celular está gravando? 9h46. Tá, dá tempo. Até 10 horas dá tempo. E a ramificação final dos bronquíolos são os alvéolos pulmonares, onde eu já falei a troca gasosa, né? A troca gasosa. Falei do diafragma, né? Agora nós vamos falar o seguinte: como que esse oxigênio, a gente sabe que ele entra, hematose, ele entra do pulmão para o sangue. Agora, como que ele é levado do sangue, né, para todos os tecidos do nosso corpo? A gente já sabe, que eu cansei de falar com vocês, são as hemácias que levam. Mas como que ela leva?
né? Só levar é muito aleatório. Como que ela faz isso? Né? Então, a gente vai ver aqui agora. Então, a gente sabe que na nossa atmosfera, no nosso ar, a gente tem 21% de oxigênio. 21%. E o resto, Dani? Formado por outros gases. Por exemplo, só de nitrogênio a gente tem 70 e poucos por cento. Mais de 70%. Então, a maioria do nosso ar é formado de nitrogênio. Pô, Dani, então o que isso quer dizer? Que a gente respira nitrogênio também? Sim. Dentro do nosso sangue tem nitrogênio também, Dani? Tem. E o que isso quer dizer? Nada. Nada. Esse nitrogênio não nem prejudica e nem ajuda em nada. Né? Ele entra e sai tranquilamente. Tá? O importante para a gente aqui é o oxigênio. Tem 21% na atmosfera e esse 21% ele tem uma pressão parcial que todo gás tem. Já ouviram falar de pressão parcial dos gases? Que eu não sei se é a Maiara ou se é o professor de física que fala com vocês isso, agora eu não sei. Né? Mas todo gás tem uma pressão parcial, tá? Que é dado pela sua porcentagem. Né? Então, o oxigênio e o gás carbônico tem. E é assim que ele vai entrar e vai sair do sangue, a gente vai ver agora. Dentro das hemácias, eu tenho a hemoglobina. Vocês já ouviram falar, tá? Hemoglobina. Antes de falar da hemoglobina, eu falei da pressão parcial e esqueci de falar. Nos alvéolos pulmonares, então olha aqui para cá, ó. Eu tenho aqui alvéolos pulmonares, que eu estou passando a seta. Desculpa, esqueci de falar isso aqui. Eu tenho nos alvéolos pulmonares uma pressão parcial de oxigênio de 100, tá? De 100. Então, dentro dos alvéolos pulmonares, eu tenho uma pressão parcial de oxigênio de 100, tá? E dentro dos meus capilares sanguíneos, que são os vasos sanguíneos, eu tenho uma pressão parcial do oxigênio de 40, tá? A gente tem dois tipos de sangue. O sangue arterial, onde eu tenho uma maior concentração de oxigênio, e o sangue venoso, que eu tenho uma menor concentração de oxigênio. No sangue venoso, a pressão parcial de oxigênio é 40, tá? Então, sangue venoso, ó, eu tenho pouco oxigênio. O sangue retirado dos tecidos, pouco oxigênio. Pressão parcial 40. E nos alvéolos, a pressão parcial é 100. O que vai acontecer? Na natureza, a lei é sempre assim, ó, da onde eu tenho mais, para onde eu tenho menos. Se eu tenho mais oxigênio nos alvéolos do que no sangue, ele tende a entrar. Então, por eu ter uma pressão parcial de oxigênio de 100 nos alvéolos, uma pressão parcial de oxigênio de 40 nos capilares, esse oxigênio tende a entrar dos alvéolos para os capilares sanguíneos. Então, ele vai entrar dentro do sangue. Agora, como que ele é carregado, Dani? Como que ele é levado? Bom, nas hemácias eu tenho a hemoglobina, que é uma proteínazinha, né? Que eu já falei com vocês. Esse oxigênio, ele vai se ligar à hemoglobina, que tem um grupo M de ferro, tá? A hemoglobina é formada por um grupo M, que é constituído por ferro. Esse ferro que liga o oxigênio, ele atrai, né? Ele se liga ao oxigênio. E o oxigênio vai ser levado assim. Assim, é dessa forma. Quanto, Dani? 98% do oxigênio que a gente respira, inspira, é levado dessa forma, através da ligação do oxigênio com a hemoglobina que está presente nas hemácias, tá? Quando eu tenho ligação de oxigênio à hemoglobina, essa hemoglobina é chamada de oxihemoglobina. Oxihemoglobina. Toda vez que ouvirem esse nome, é somente o oxigênio ligado à hemoglobina que vai ser transportado para todos os tecidos do nosso corpo para fazer respiração celular, para fazer ATP, para nos dar energia para fazer atividade. Showzaço, beleza? Então 98%, anotem que eu já vi caninha assim em prova também. 98% do oxigênio que a gente inspira
é levado através da ligação do oxigênio com a hemoglobina, que forma oxihemoglobina. E os outros 2%, Dani, é transportado dissolvido no plasma, tá? Então, 98% do oxigênio é transportado através da ligação com a hemoglobina e 2% dissolvido no plasma sanguíneo. Então, entendemos o transporte de oxigênio. E o transporte de gás carbônico? Ele sai dos tecidos e vai lá para os nossos alvéolos, para a gente respirar. Como que acontece isso? Então, vamos ver aqui, ó, nessa outra figura de baixo. Ele sai dos tecidos. Então, o gás carbônico é um subproduto da respiração celular, né? Eu tenho ATP, tenho água e tenho gás carbônico. Então, lá nos tecidos, eu tenho muito gás carbônico, muito. Ele precisa ser expirado, tá? Então, dentro dos tecidos, ó, eu vou ter uma quantidade de gás carbônico, uma pressão parcial de gás carbônico de 45, tá? E no meu sangue arterial, a pressão parcial de gás carbônico vai ser 40. Olha só, sempre do mais para onde tem menos. Se a pressão parcial do gás carbônico é maior nos tecidos do que no sangue, ela tende a entrar. Esse gás carbônico tende a entrar no sangue. Então, eu vou formar um sangue venoso, um sangue rico em gás carbônico, com uma pressão parcial de 45. Esse sangue vai ser levado dos tecidos até para os meus alvéolos pulmonares. Ó. Vai chegar até aqui, nos alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares, olha só, preste atenção, meus amores. Ele vai chegar com uma pressão parcial, o gás carbônico, vai chegar com uma pressão parcial de 45. E nos alvéolos pulmonares, a pressão parcial do gás carbônico é 40. Olha só, na natureza, do maior para o menor sempre. Então, ele tende a fazer o quê? A entrar ou a sair do sangue? Ele tende a sair, né? Porque ele é maior aqui, ele está presente em maior quantidade no sangue. Então, por isso que o gás carbônico ele sai do sangue para os alvéolos pulmonares e a gente expira. Agora, como que ele é transportado no sangue? Como que acontece isso? É igual lá ao oxigênio, Dani? 98% na hemoglobina e 2% no dissolvido no plasma? Não. Tem uma diferença mínima aqui, tá? Tem uma diferença mínima que é importante vocês assimilarem para a gente encerrar a nossa aula agora. Então, como que o gás carbônico é transportado no nosso sangue, tá? É transportado de 3 formas só, gente. Guardem isso aqui. 3 formas. Ó, uma porcentagem é transportada igual ao nosso oxigênio, dissolvido no plasma. Quanto isso, Dani? 7%. 7, tá? No oxigênio é 2. No gás carbônico, 7% é transportado dissolvido no plasma. Beleza? 23% é transportado associado à hemoglobina, tá? Associado à hemoglobina. Beleza? Então, 23%. E acontece igual ao oxigênio. 23% é transportado à hemoglobina, ligado à hemoglobina, e 7% dissolvido no plasma, tá? Só que no oxigênio é maior, né? 98 ligado à hemoglobina e 2 dissolvido no plasma. Aqui é só 23 ligado à hemoglobina e 7 dissolvido no plasma. E os outros 70%, Dani? Como que a maioria do gás carbônico é transportado no nosso sangue? Na forma de bicarbonato. Que é isso, Dani? É verdade. Bicarbonato, na forma de bicarbonato. Como assim? Como que ele é transportado na forma de bicarbonato? Bom, o gás carbônico ele vai entrar no nosso sangue, vai sair dos tecidos, vai entrar no nosso sangue e vai entrar na hemoglobina, na hemácia. Dentro da hemácia, ele vai encontrar o quê? Água. Maiara já deve ter explicado para vocês que quando um óxido, que é o gás carbônico,
Encontra água, o que que ele vira? Ele vira um ácido. Ele se transforma em um ácido, não é verdade? Então, eu tenho um ácido fraco, tenho um ácido forte, tenho um ácido médio. Aqui, o ácido carbônico, ele vai formar um ácido fraco. Não é um ácido forte como o ácido clorídrico. É um ácido fraco, tá? Mas ainda assim é um ácido, né? Ainda assim é um ácido. E não pode ficar dentro do sangue, porque senão dá acidose. Lembra que eu falei com vocês? Eu tenho liberação de hidrogênio, e aí eu liberando hidrogênio, diminui o pH. Diminuindo o pH, eu tenho uma acidez, né? A acidez dá acidose no sangue. Dando acidose no sangue, porra, eu tenho uma porrada de problemas, tá? Não posso. Então, o que eu faço para tirar esse ácido carbônico? Lá nas minhas hemácias, eu vou ter uma enzima chamada de anidrase carbônica, que eu coloquei aqui, ó. O gás carbônico associado à hemoglobina se chama carboxihemoglobina, tá? E para formar bicarbonato, eu tenho uma enzima chamada de anidrase carbônica que vai quebrar o ácido carbônico. Ele quebra o ácido carbônico, jogando hidrogênio, dissoluindo hidrogênio e formando bicarbonato, tá? Então esse bicarbonato, ele é jogado no nossos, ele é carregado pelo nosso sangue, esse gás carbônico, ele é carregado pelo nosso sangue até chegar aos alvéolos pulmonares. E o que acontece nos alvéolos pulmonares? Eu vou ter, de novo, a formação de ácido carbônico, eu vou ter ali a anidrase separando em água e em gás carbônico, e esse gás carbônico ele vai ser expirado. Mas ele é transportado, 70% dele é transportado nessa forma de bicarbonato, através do auxílio da quebra de uma enzima que existem nas hemácias, chamada de anidrase carbônica. Beleza? E aí ele vai ser transportado para os alvéolos e vai ser expirado. Então, é isso. Expliquei o transporte de oxigênio de gás carbônico. Quero saber de vocês se vocês têm alguma dúvida. Ficou alguma questão? 9h58, acabei aqui. Acabei aqui. Tem alguma questão aqui? Só vou pegar a presença de novo. Enfim. Então é isso, meus amores. Vou disponibilizar o material lá para vocês. Qualquer dúvida, vem no privado, tá? 10 em ponto. Beleza? Desculpem aí o atraso. Até semana que vem, tá bom? Beijo, beijo. Beleza, beleza. Eu peguei o nome dele. Beijão, meus amores. Beijão, beijão, beijão. Até semana que vem. Pede desculpa lá pro Pedrinho, tá? Valeu, Malu. Tamo junto. Valeu, Mateuzinho.